Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovar. E da terra toda a face renovar. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs, para meditarmos essa palavra de Deus nesse dia tão especial da nossa vida, Pentecostes, 50º dia depois da Páscoa, de uma festa que era fundamentalmente uma festa agrícola. No hemisfério norte era a festa da colheita do verão. Nós estamos próximos do inverno, já no fim do outono, lá eles estão no fim da primavera, próximos do verão, era essa colheita, mas que depois assumiu essa celebração histórica importante do dia em que Moisés entregou a lei, podemos dizer, os 10 mandamentos para o povo, Pentecostes. E neste dia, então, agora, os discípulos reunidos naquele cenáculo, como diz São Lucas, estão dentro de uma realidade agora doméstica, dentro de casa, numa casa, naquele andar superior, lá no cenáculo, estavam reunidos, e quando tem essa experiência do Espírito Santo, o Espírito Santo soprado, que Lucas narrou nesse jeito ali, próprio dele, ali nos Atos dos Apóstolos, que de certa maneira Lucas, ele toma os elementos daquela teofania do Sinai, momento assustador, terremoto, quando o texto de Êxodo descreve a entrega da lei, e vento impetuoso, então parecia que quebrava as rochas, etc. Então Lucas, ele reproduz essa cenografia para mostrar que agora está acontecendo aquele fato do passado, da lei de Moisés, mas não mais para receber uma lei, mas para receber o Espírito de Cristo, o Espírito do ressuscitado. Então, Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, eles celebravam o dom da lei, nós fazemos o dom do Espírito Santo, que é a plenitude da vida. A plenitude da vida que se manifesta exatamente na capacidade que temos de dar perdão, de receber perdão, de nos unirmos, de fazermos o bem, e tudo isso é obra do Espírito Santo. E ele vai conduzindo a igreja. É o Espírito Santo que vai conduzindo, então, para nesse caminho. É muito importante que nós vivamos essa liturgia tão linda, nos cantos, enviai vosso Espírito. E diz aqui, tem uma letra que poderia ser interpretado de duas maneiras, porque como não tem declinações no português, a gente pode interpretar de um jeito ou de outro: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Aqui o texto quer dizer o seguinte: e renovai a face de toda a terra. É esse o sentido. Mas isso não impede que se compreenda também isso, e da terra
e da terra toda a face, que o Espírito Santo seja capaz de renovar todas as faces, todas as nossas faces, para serem capazes de expressar a alegria que vem da paz, que vem do perdão. E, claro, João resumiu essa Pentecostes no dia da Páscoa. Jesus, o ressuscitado, aparece, não é 50 dias depois, no dia da Páscoa, e sopra, diz, né? Apareceu, portas fechadas, estão com medo de se mostrar, porque a perseguição não era só dirigida a Jesus, mas também aos seus seguidores. E ele aparece e não vem cobrar uma conta, podia cobrar uma conta desses seus amigos que traíram e abandonaram, ficou sozinho e não veio para isso. Estão com medo, Jesus aparece e ficaram cheios de alegria, porque diz: a paz convosco, a paz esteja convosco. Mostrou sinais que era ele, sinais do pecado da humanidade que mata o justo, e a paz esteja convosco, veio dar a paz. Então aquele medo vai se transformar, pela ação do Espírito, em coragem, em alegria de anunciar o Evangelho a todos. É isso que move. Muitas vezes a gente pode pensar que não tem força para alguma coisa. E tive um padre muito espiritualizado que me ajudou na vida, e ele dizia sempre que Deus não nos dá a força antes da hora, para que a gente não se orgulhe pensando: eu posso, eu sou. Ele só dá na hora que precisa. Isso é obra do Espírito Santo. A gente não tem a força nem antes, e provavelmente não vai ser capaz de tê-la nem depois, mas na hora. É a força do Espírito, Espírito de Deus, que veio para nos dar essa plenitude de vida para todos nós. Então nós queremos o Espírito Santo, queremos mudar a nossa face, ter um sorriso, ter paz, ter um pouco de alegria, ser capaz de pedir perdão e de perdoar, porque de outra maneira não será possível a paz, porque ninguém é perfeito deste mundo. Só Jesus, só Deus, ninguém é perfeito. Se nós não aprendermos a ter essa força que vem do Espírito e pedir essa força, e ela vem, mas precisamos pedir, vamos mudar a nossa face. Ao invés de uma cara fechada, um sorriso, isso transforma o mundo. Em família, nas relações, isso transforma o mundo, transforma a nossa vida. O Evangelho, de fato, diz que eles ficaram cheios de alegria, né? Eles se alegraram por verem o Senhor, e aquele medo se transformou, então, em energia, força para a missão. Estamos, essa semana, rezando toda a Igreja Católica e várias outras igrejas históricas pela unidade dos cristãos, que é um desejo de Cristo. Ele reza naquela Quinta-feira Santa pela unidade, para que sejam um só, os discípulos dele sejam um só, como ele e o Pai são um só, e que ele esteja nos discípulos, os discípulos dele, que seja uma unidade, que não significa uniformidade. Um pai tem 5 filhos, 10, 2, um diferente do outro. Não é para ser tudo igual. E por isso que esses cantos do Espírito, eles vão falando tanto da diversidade, da pluralidade, porque isso é obra de Deus, é obra do Espírito Santo. E assim a igreja também, ela se apresenta por obra do Espírito Santo com diversidade de experiências de fé no mesmo Deus. Mas isso não deve ser motivo para fazermos guerra,
mas para nos unirmos e termos um rosto muito mais rico, muito mais bonito, diverso, variado, e não a mesma coisa, tudo a mesma coisa. A unidade não significa uniformidade. É bom que a gente compreenda isso e o canto vai mostrando. Então, rezando pela unidade dos cristãos, nesta semana, pela nossa unidade, para que possamos construir entre nós o reino de Deus. E amanhã, então, Pentecostes, se encerra essa semana de oração lá na Igreja do Relógio. Dom João Francisco vem para pregar lá na igreja. Eles, os pastores, também foram em algumas das nossas igrejas católicas, as igrejas históricas. Estamos falando da evangélica, da igreja evangélica, da anglicana, e basicamente são essas aqui. Outras igrejas, claro, não aceitam o ecumenismo, porque não, na verdade, algumas seitas que estão por ali na TV não poderiam nem ser chamadas de igrejas, são negócios perversos, inescrupulosos de enganar e arrancar dinheiro dos pobres. Não podem, nem usam o nome de Deus para isso, mas nem igreja seriam. Mas rezar pela unidade, pela nossa unidade. Num desses encontros ecumênicos em Uppsala, em 1968, eles fizeram uma oração tão bonita que nos ajuda a compreender por que nós precisamos desse Espírito. Aliás, também diz uma lenda sobre Moisés, sobre Miguel Ângelo, que lá fez aquela estátua de Moisés tão perfeita, tão bonita naquele mármore, uma imagem que está lá na São Pietro in Vincoli, ali perto da Via Cavour em Roma, belíssima imagem de São Pedro. Diz a lenda que quando Moisés fez aquela imagem de Moisés com os dois corninhos na cabeça para simbolizar a auréola, a luz que Moisés tinha. Eles viram aquela imagem de Moisés tão linda, tão perfeita, que ele com o martelo deu num joelho de Moisés e disse: parla, fala. E claro que aquela estátua não pode falar porque ela não tem espírito. Assim também nós não vamos falar uma coisa que presta para construir, para unir, se não tivermos o Espírito. Sem o Espírito somos um cadáver ambulante que cria a morte e leva a morte. É o Espírito de Deus que faz isso. E lá em Uppsala eles diziam assim, sem o Espírito Santo, Deus fica longe. Cristo é uma figura do passado. O Evangelho é letra morta. A igreja, uma organização. A autoridade, um domínio. A missão, uma propaganda. O culto, uma evocação. O agir cristão, uma moral de escravos. Ele obedece por medo para não levar um castigo. O agir cristão, uma moral de escravo. Mas, com o Espírito Santo, o cosmos eleva-se e geme na infância do reino, o reino de Cristo. Cristo ressuscita e é alento de vida. A igreja é comunhão trinitária. A autoridade, serviço libertador. A missão é Pentecostes. O culto, memorial e antecipação. O agir humano torna-se uma realidade divina. É isso que moveu os santos, é isso que deve nos mover o Espírito Santo. É isso que moveu São Ludovico Pavone, tão imbuído do Espírito Santo que sua obra continua séculos, 2 séculos depois, ainda hoje, atuando no mundo, fazendo o bem. Que nós tenhamos esse Espírito Santo. E agora eu convido a todos, vamos ficar de pé, não vamos rezar o creio,
Nós vamos acompanhar as respostas do Renato Siiti Tanaka, que vai receber o sacramento